Bom dia a todos. Eu sou Mirtz Marim de Oliveira, estou aqui para fazer essa introdução ao nosso encontro de hoje quero começar dando alguns avisos, fazendo as devidas apresentações. Primeiro de tudo, eu vou pedir para que vocês desliguem o microfone ao longo do nosso encontro, né? Isso é importante aqui para o nosso acompanhamento. Também há uma informação aqui necessária, que é a de que nós não estamos trabalhando com a tradução simultânea dessa vez, né? Apesar de termos informado aí na divulgação, mas os vídeos serão depois legendados e enviados a cada um de vocês, ok? Quero agradecer a presença de todos, quero agradecer imensamente aqui a Galeria Jaqueline Martins, em meu nome, acredito que também no da Lisete Lanhado, porque temos organizado essas cápsulas e Jaqueline e toda a sua equipe nos apoiaram de forma incondicional nesses temas e nos desenvolvimentos necessários para o projeto. Também agradeço a nossa convidada, Ana Pinto, cujas pesquisas e debates sobre a permanência do fascismo são muito conhecidas e podem nos ajudar hoje a pensar como a arte, a arquitetura e o design colaboram tanto na legitimação de determinadas perspectivas autoritárias, quanto atuar de forma contrária, contestando-as. Eu peço desculpas também, porque vou ler o meu texto, mesmo esses textos de organização, com a finalidade de não me perder, obviamente, né? Quero apresentar rapidamente a nossa convidada, Ana Teixeira Pinto, nascida em Lisboa, todos nós já vamos perceber super bem, e residente em Berlim. Ela é escritora e teórica cultural, professora convidada do Programa de Estudos Culturais da Academia de Belas Artes de Nuremberg e professora de teoria no Instituto de Arte Holandês, UDAI, que eu acredito que muitos de vocês conheçam. Ela tem ensaios e artigos publicados na Third Text, After All, Flux Journal, Manifesta Journal e o Texte zur Kunst, entre outras revistas especializadas. É editora da coleção de livros sobre a virada antipolítica a ser publicada pela Sternberg Press, do MIT, e pela mesma casa de edições é autora de The White West, conjunto de 2 volumes que refletem acerca da relação entre colonialismo e fascismo. Junto com o Kader Attia e com Anselm Frank, está atualmente organizando a série de conferências e podcasts The White West, Who's Universal, que vai acontecer na Casa das Culturas do Mundo, em Berlim, em novembro de 2021. Eu estou correndo, quero me justificar para aproveitarmos ao máximo aqui, na sequência da minha fala, a fala da Lisete Lanhado e da própria Ana. Eu vou compartilhar com vocês os meus slides, se eu conseguir. E começo aqui lendo o meu texto, que na verdade é um breve relato para trazer algumas imagens históricas como uma porta de entrada para o nosso debate de hoje e do próximo encontro, né? Necessariamente, para falar desse tema, eu recorro a Walter Benjamin, numa obra muito conhecida, lida por todos nós, certamente, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, na versão de 1936. É um texto recorrente, para quem não conhece, no que diz respeito à definição de aura e também na análise do impacto das tecnologias de reprodução e na elaboração de imagens. Como um pano de fundo, Benjamin escreve o texto em meio ao nazismo e à apologia da guerra, presente também desde a primeira década do século XX, apologia essa que está presente desde o início do século XX
em termos artísticos, como uma bandeira do futurismo. De Marinetti, idealizador, propagador e agitador do movimento, Benjamin cita um famoso trecho sobre a estética da guerra. Há 27 anos que nós, futuristas, nos manifestamos contra o fato de se designar a guerra como antiestética. Por conseguinte, declaramos: a guerra é bela porque fundamenta o domínio do homem sobre a maquinaria subjugada, graças às máscaras de gás, aos megafones assustadores, aos lança-chamas e tanques. A guerra é bela porque inaugura a sonhada metalização do corpo humano. A guerra é bela porque enriquece um prado florescente com as orquídeas de fogo das metralhadoras. A guerra é bela porque reúne numa sinfonia o fogo das espingardas, dos canhões, do cessar-fogo, os perfumes e odores da putrefação. A guerra é bela porque cria novas arquiteturas, como a dos grandes tanques, a da geometria dos aviões em formação, a das espirais de fumo de aldeias a arder, e muitas outras. Poetas e artistas do futurismo, lembrai-os desses fundamentos de uma estética da guerra para que a vossa luta possa iluminar a nova poesia e a nova escultura. Esse trecho, embriagado pela experiência dos campos de batalha que Marinetti de fato conheceu, demonstra a aproximação do futurismo italiano ao ambiente no qual a máquina da guerra em particular tem poder de impacto na sensibilidade humana. A guerra, para os futuristas italianos, é a obra de arte total, na qual todos os sentidos são estimulados e deixam marcas permanentes, como deveria ser o papel da arte desse ponto de vista. Esse alinhamento radical do futurismo à tecnologia pretende superar, via arte, cultura e guerra, as dificuldades da Itália em concorrer na arena da industrialização europeia. Pela arte seria possível recuperar o, entre aspas, atraso capitalista, o da industrialização. Mas provavelmente a reflexão de Benjamin está relacionada aos espetáculos nazistas de demonstrações públicas e seus produtos de propaganda, garantindo, inclusive, a gestão do design por meio do seu famoso manual de identidade visual, que garantiria também um padrão de qualidade. Acho que vocês conhecem essas imagens de propaganda do regime, do exército nazista, e principalmente este manual da marca nazista, que vai exatamente determinar regras de utilização. Para Benjamin, se a política foi estetizada, e aqui ela entra na vida, mais prosaico da vida, né? Por que não, como resposta, politizar a arte? A formulação não tinha função apenas teórica, mas era tanto uma percepção a partir das produções das vanguardas, quanto do interesse cada vez mais específico da instrumentalização estética e artística na visualidade fascista e nazista, marcados pela máxima de Goebbels, da repetição que torna uma mentira em realidade. Vale lembrar que esse texto de Benjamin, para discutir a aura, reposiciona também a concepção da arte e sua função na sociedade industrializada, não mais restrita aos tradicionais pintura e escultura, mas incorporando as reproduções de imagem, como a fotografia, o cinema, o rádio, o design gráfico, os discos, entre outros. Como exemplo desse interesse ou da percepção do papel que os novos meios poderiam cumprir na propaganda de massa, existem os diversos estudos na elaboração dos símbolos para o nazismo, e alguns, segundo as narrativas, eram produzidos por o próprio Hitler, nos quais estandartes, uniformes, slogans e práticas ritualísticas eram minuciosamente construídas, assim como um constante culto à personalidade de um líder mitificado. Essa atenção chegava aos detalhes das expressões verbais, elementos dos uniformes, como nós vimos anteriormente, desculpe,
e uso de distintivos que compartilhados... Vou voltar só um minuto aqui para me organizar. Que compartilhados coletivamente estabeleciam práticas sociais que tinham como finalidade ultrapassar as diferenças de classe sob o emblema único e ambíguo do povo. Cabe apontar, voltando aqui ao projeto futurista, que o fascismo italiano estimulou um retorno artístico à antiguidade greco-romana, ao nazismo também, em grande parte, mas não perseguiu as expressões artísticas modernistas e até contraditoriamente, já que a Itália seria a dona, entre aspas, do disputado legado daquela produção histórica, instrumentalizou o design e arquiteturas modernas a seu favor. Aqui lembramos a intensa colaboração dos arquitetos de Miar, do grupo racionalista da arquitetura e design italiano, nas inúmeras revistas e edições das trienais de Milão, mostrando, obviamente, concepções modernistas e bastante radicais, inclusive. As perspectivas nazista e fascista têm em comum as representações dos corpos, sempre alinhadas ao realismo e idealismo das formas greco-romanas, ênfase no gigantismo das manifestações, coreografadas ritualisticamente na arquitetura e em seus eventos públicos, e culto ao líder. No caso do Brasil, o movimento político que segue a onda internacional é a Ação Integralista Brasileira, fundada em 1932, maior movimento fascista fora da Europa entre 1920 e 1940, que contou com mais de 1 milhão de filiados em um país com pouco mais de 30 milhões de habitantes. Seu líder, que era denominado chefe nacional, era Plínio Salgado, escritor, participante também da Semana de 22. Também na trilha das politizadas vanguardas europeias, as revistas exercem um papel muito importante no projeto de agitação, como é o caso da revista Anauê, que vai durar de 35 a 37, uma publicação mensal de grande circulação internacional, que divulgou os princípios da ação integralista, servindo para a propaganda do ideário em um momento que o grupo consegue registro junto ao Superior Tribunal Eleitoral. A publicação de revistas do viés integralista era muito ativa, chegando a ter mais de 100 títulos em todo o Brasil, pela empresa Sigma Jornais Reunidos. Mostro algumas imagens que demonstram recorrências, começando pelo uso frequente da representação indígena, aqui num livro de poesias, né, do José Mairink de Souza Mota, e a própria escolha da palavra Anauê como supostamente de origem tupi e que significaria você é meu irmão. Diferentemente do nazismo, isso é importante aqui, eu vou voltar aqui para essas imagens, né? Diferentemente do nazismo, a proposta totalitária brasileira fugia da ênfase na segregação racial e, pelo contrário, propunha uma união nacional para superar o problema das elites, problema esse que era exatamente a questão racial. Estou usando aqui as assertivas da Natália Reis Cruz, num texto que está online chamado A Miscigenação Racial na Doutrina do Sigma. Bom, reconstruir a nação da perspectiva integralista significava miscigenar racialmente para salvar o país, branqueando a população que, como horizonte, resultaria em uma sociedade não materialista, solidária, harmoniosa e preocupada com o coletivo, em detrimento do individualismo a partir de uma fundamentação cristã. No pensamento integralista, a fusão racial é emblematizada pelo encontro do indígena e do branco colonizador, do qual nasceria o homem brasileiro específico. A alma nacional seria representada pelo indígena, que aceitou a fusão harmoniosa com os brancos, gerando a raça futura, sendo, portanto, também submisso ao branco colonizador. Aqui só vou voltar algumas imagens, então há em diferentes produções, não só na revista
essa ênfase, e há, inclusive, essa série de imagens e de ações, não é, que buscam fazer a crítica ao Papai Noel e propor para substituí-lo o vovô índio. Isso é uma campanha, ok? Então, a presença do indígena, né, dessa imagem representativa e estereotipada do indígena, reaparece muitas vezes. Claramente, a idolatria da figura de Plínio Salgado se apresenta aqui nessa imagem, retratada em meio às bandeiras de manifestações e pareado à figura de Tiradentes, outra representação já por si carregada de simbolismos da crucificação de Jesus. Finalizo meus comentários mostrando algumas capas da revista Brasil Feminino, fundada em 1932 por Iveta Ribeiro, seguindo uma referência da revista que essa figura toma em contato em sua passagem por Portugal, né? A revista Portugal Feminino, que enfocava literatura, assim como pretensamente a revista brasileira o fará. Alexandra da Silva Ramos, que estuda a revista, aponta para uma ênfase na vida doméstica e no ambiente educacional. Educacional aqui como forma de consolidar a posição da mulher na sociedade proposta pelo integralismo a partir da ideia de um feminismo racional. Eu finalizo com um trecho, né, mostrando essas imagens, de novo aqui a figura estereotipada da indígena. E eu finalizo com um trecho apontado pela autora, a Alessandra Ramos, a partir de outro texto publicado na revista, denominado O Feminismo que Eu Amo, de Albertina Silveira. Sou de opinião que a mulher deva simplificar os seus vestidos, mas nosso feminismo aqui nesse amado Brasil, graças a Deus, nunca poderá perder sua personalidade. A arte, a poesia, a delicadeza de suas rendas e todo o conjunto que é próprio da mulher e que lhe dá, aos olhos do homem, a beleza espiritual. A mulher deve se preparar para struggling for life, mas deve cultivar, sem esquecer esse belo sentimento que a acompanha há séculos, a delicadeza da aula que se reflete por essas formas e que lhe dá a poesia que o homem sempre procura. E assim, o homem não deixará nunca de ofertar à mulher o calor que ela jamais conseguirá prescindir, tal como os satélites não prescindem da luz do sol. Eu agradeço novamente a presença de vocês e dou seguimento agora para a fala de Lisete Lanhado e depois a Ana vai nos apresentar também os seus estudos. Obrigada. Obrigada, Mirtes. Boa tarde e bom dia para vocês. Acho que é a segunda cápsula que a gente está fazendo uma coisa que demora um pouco para dar o espaço para o nosso convidado, mas isso diz respeito à elucidação, digamos, de como cada cápsula é pensada. Então, eu vou também mostrar rapidamente algumas imagens para contextualizar a conversa que nós vamos ter hoje. Eu estava no ponto errado aí do PowerPoint. Então, queria dar uma contextualizada a partir de uma imagem que circulou muito na mídia, dizendo assim, como é que uma cápsula que nós tínhamos imaginado, que é uma espécie de revisitação, digamos assim, da Semana de Arte Moderna, que a gente fez a partir de uma perspectiva decolonial, né? E desconstruindo, inclusive,
a quarta experiência do Flávio de Carvalho e que trouxe o artista Denilson Baniwa na última vez, de que maneira, para nós, esse tema do fascismo está inserido nessa pauta. E ele está inserido nessa pauta quando essa imagem começa a circular, divulgando essa imagem da pessoa, do coisa, do genocida, passeando de moto, e que imediatamente depois, né, recebe uma análise repercutindo essa demonstração dentro de uma narrativa de reencenação, né, desse exemplo do Mussolini. Então, eu acho que quem tinha alguma dúvida a respeito de cada passo do desgoverno que a gente está vivendo, não tem a menor dúvida mais da construção de um aparato de propaganda. Então, diante dessa preocupação, né, de que não é uma coincidência dessa manipulação de imagens, que me juntei com a Mirtes e com a Jaqueline e pensamos como deveríamos encaminhar essa discussão dentro de um contexto de uma preocupação ao ver um chefe de Estado, né, moldando efetivamente a nova direita global, né, com valores associados à velocidade, nesse caso, a velocidade da destruição, né, e que era uma ideia mestre do manifesto futurista, como a Mirtes apresentou. Então, eu imediatamente pensei na Ana Teixeira Pinto, que eu conheci vivendo aqui em Berlim, que escreveu alguns textos para a gente na Bienal de Berlim, inclusive sobre artistas brasileiros. Ela escreveu sobre o Pedro Moraleda, Virgínia de Medeiros, sobre o Museu do Inconsciente e também sobre a artista palestina Nour Abu Araf. Mas me interessa trazer aqui uma fala dessa teórica cultural por conta do que nos move, acho que já faz alguns meses, nessa discussão de articulação entre capitalismo e colonialismo. Talvez ela nos fale um pouco desse projeto que ela encabeça com o próximo atual e curador da Bienal de Berlim, o Kader Attia, que teve uma grande exposição no Sesc recentemente e que, junto com o Anselme Frank, vem desenvolvendo essa discussão do fascismo através de talvez dois conceitos importantes para eles e para a gente aqui. O primeiro é White West, que eu acho que é bastante eloquente. A gente já entende o que esse grupo acadêmico quer dizer por White West, mas acho que também seria interessante a gente localizar na discussão o termo afterlife do fascismo, porque afterlife em inglês acho que não coloca nenhum problema, mas para nós aqui traduzindo a gente acaba percebendo que a palavra morte não existe na expressão afterlife, ou seja, o que eu quero introduzir aqui é que o fascismo nunca desapareceu. Então, a tradução que eu gostaria de sugerir para a afterlife desse fascismo histórico seria uma segunda vida, né? Porque, obviamente, vários autores vão discutir entre eles se eles concordam que a gente possa chamar isso
de fascismo, não fascismo, a gente tem um fascismo histórico, e esse trabalho, então, que Ana Teixeira vem fazendo com esse grupo é muito interessante, porque não só trata de trazer esse fascismo histórico para hoje, mas também o faz dentro do contexto do extrativismo, né? Que é um tema, quando um país como o Brasil tem a Amazônia, é um tema extremamente pertinente para compreender, né, o significado da aceleração da industrialização, da mineração e etc. O capítulo anterior do White West, que eles fizeram, se chamava A Automatização do Apartheid, enquanto o capítulo, esse quarto episódio, né, que eles estão discutindo, se chama agora Universal de Quem, o que é bastante claro dentro dessa perspectiva decolonial. Então, as questões extrativistas, essa fome do lítio, e no caso da Bolívia, mas no nosso caso, a floresta amazônica sendo esse lugar que interessa tanto, né, as multinacionais, nos coloca nesse patamar, eu diria, de importância mundial. Chego a pensar que o dia que nós não tivermos a Amazônia, talvez a gente nem interesse mais no plano mundial e global. Como nosso modernismo e nossa modernidade estiveram intimamente relacionados, né, com um futurismo nunca foi problematizado ideologicamente. Então, aqui a gente tem a abertura da segunda Bienal e o público olhando certamente ali essa obra, Formas Únicas da Continuidade no Espaço. E assim como Boccioni, os nossos poetas, da mesma maneira, cortejaram Marinetti, e isso é importante dizer, né? Porque são esses poetas que estão também por trás da Semana de 22, e nesse caso eu encontrei essas imagens num arquivo do Instituto Moreira Salles, mostrando como Guilherme de Almeida, por exemplo, pede, né, que Marinetti faça lhe dê, né, uma apreciação, né, do último volume que ele enviou para o projeto, para o poeta italiano. Então, temos essa confusão no Brasil, em que a palavra futurista não corresponde ao que a Mirtes deixou muito claro, né, em termos de enaltecimento da guerra. Então, Marinetti faz uma visita ao Rio de Janeiro, isso aparece nos jornais, e, por exemplo, quando Anita Malfatti faz a primeira importante exposição dela, em 1917 e 18, a crítica que vai desconstruir Anita Malfatti vai usar a palavra futurista, né, para atacar de forma depreciativa as inovações estilísticas da Anita Malfatti. O que a gente pode ver aí nesse quadro, por exemplo, de mulher de cabelos verdes, não é nem um pouco um quadro futurista. Então, eu só trago estou terminando aqui, só trago essa nuance, né, do significado da palavra futurista dentro do vocabulário modernista. Quem quiser, inclusive, mais informações,
a professora Ana Teresa Fabres é uma referência no Brasil para discutir o futurismo como movimento literário. Tem gente que diz que, inclusive, o Brasil teria sido, depois da Itália, o único grande país a acolher, né, o futurismo, e que nos outros países europeus isso não aconteceu. Então, só para finalizar, nós temos um pensamento em São Paulo que se ergue a partir de uma meta desenvolvimentista, que a gente viu nas cápsulas passadas, recebe um acréscimo importante de imigrante, e essa modernização do país, essa transformação do país numa condição de metrópole cosmopolita, vai fazer com que a desideologização, né, de movimentos de vanguarda que venham da Europa não seja colocada. Bom, eu, sem mais delongas, vou parar por aqui. Obrigada, Lisete, obrigada, Mirtes e Jacqueline, por me convidarem. Eu vou tentar falar pausadamente e vou tentar pôr o meu acento português sob controle, mas se começar a resvalar, por favor, assinalem. Eu sei que é difícil, eu sei que nós não dizemos as vogais, eu vou tentar dizer as vogais. Então, o projeto que a Lisete falou e que eu acho que ela apresentou muito bem, chama-se The White West. Nós iniciámos esse projeto na altura em conjunto com a Giovanna Zapperi, que é uma teórica historiadora de arte e feminista italiana, que também foi responsável pelo comissariado da exposição Les Muses Insoumis no Museu Reina Sofia. Não sei se alguém terá tido a oportunidade de ver essa exposição, sim, Lisete, ou se eventualmente terão a oportunidade de ver essa exposição no futuro. Não faço ideia se estará agendada para viajar para o Brasil, está agendada, eu sei, para viajar para a Áustria e para a Alemanha e para alguns outros países europeus. Na altura, a razão pela qual nós organizámos a primeira conferência intitulada do White West foi porque nós estávamos muito alarmados com a presença de um contingente neofascista no mundo da arte contemporânea, ou seja, à nossa volta, no nosso ambiente. Eu queria falar nisso também, mas vou deixar para o final, porque queria começar por explicar o que é que nós entendemos como The Afterlife of Fascism, que a Lisete já referiu, que na verdade é um texto do Nickel Palsing, é um ensaio que faz parte do livro dele que se chama Race and America's Long War. E nós inspirámos-nos nesse livro para conceptualizar a primeira conferência, que se chamava precisamente The White West, The Afterlife of Fascism. E isso aconteceu sobretudo porque nós tivemos várias críticas. Na altura, quando começámos a falar numa ressurgência do fascismo, houve um grande backlash, sobretudo da parte intelectuais, sobretudo da parte intelectuais de esquerda, que nos disseram repetidamente e em várias conferências e em várias apresentações que nós estávamos a abusar a terminologia e que nós estávamos a usar o termo fascismo de uma maneira pouco precisa. Inclusive pessoas ligadas à New Left Review ou à Verso, que é uma publishing house. Desculpem eu estar a usar termos ingleses, mas já estou há muitos anos fora de Portugal, então isso é outro problema, é que às vezes falta-me vocabulário, mesmo em português. O que nós, ou seja, aquilo que nós compreendemos quando fomos sujeitos a essas críticas é que houve uma enorme destruição histórica do que o fascismo foi, e essa destruição histórica cria a impossibilidade de se pensar em figuras como o Trump ou como o Bolsonaro como líderes fascistas. Essa destruição tem várias vertentes, mas uma vertente que é muito interessante para mim pessoalmente é a vertente estética.
porque uma das questões que eu achei, ou que na altura me pareceu que era um grande obstáculo, a que se conseguisse perceber o conteúdo fascista das políticas de líderes como Trump, Bolsonaro, mas também como Duterte, como Modi, como Putin, como uma quantidade de outros líderes com políticas neofascistas, é a forma como a estética que eles veiculam, ou que eles abraçam, ou que os abraça a eles, não nos parece uma estética compatível com a nossa conceptualização ou com a forma como imaginamos o fascismo. Por exemplo, quando na altura, e isto foi nos meses que antecederam a eleição em que Trump ganhou a presidencial dos Estados Unidos, as presidenciais dos Estados Unidos, havia imensas imagens do Pepe the Frog a circular nos mídias sociais, e havia uma tendência muito saliente da parte dos comentadores, sobretudo à esquerda, de negar que essas imagens de facto veiculam um conteúdo fascista. Isso chegou, continuou mesmo depois de associações como a Anti-Defamation League nos Estados Unidos terem de facto classificado o Pepe the Frog como um hate symbol. Ou seja, isso continuou. Eu depois queria no fim ou seja, não no fim, mas na segunda parte mostrar algumas imagens de várias, não só artistas, mas teóricos e uma galeria em particular em Londres que estiveram implicadas nesse debate e que estiveram implicados na divulgação de conteúdos e também na organização de simpósios neofascistas. Mas primeiro queria só dizer que no entender do Nicole Paul Singh e no nosso entender, porque nós adoptámos essa perspectiva da Afterlife of Fascism para a nossa primeira conferência, o fascismo não morre de facto com a derrota do nacionalsocialismo. O fascismo tem, como a Lisette já referiu, uma segunda vida. Eu nem sequer o poria nesses termos, não diria que o fascismo tem uma segunda vida, eu diria que o fascismo na verdade migra, não é? Migra overseas e underground com a derrota do nacionalsocialismo, mas continua como uma forte presença. Porque uma das coisas que para mim é importante enfatizar é que antes do fascismo surgir ou antes de se organizar como um movimento político, o fascismo era uma força cultural. O fascismo já era uma força cultural na Europa no fim do século XIX, e continuou como uma força cultural no pós-guerra. Por exemplo, uma das coisas que foi referida já, a fetichização do indígena, não é, pelos movimentos fascistas brasileiros, é uma coisa que é completamente consentânea com a fetichização da ideia do nativo pelos não só nacionalsocialistas históricos, como pela continuação ou pelo nacionalsocialismo residual do pós-guerra. Por exemplo, vocês conhecem com certeza Joseph Beuys, não é? Eu acho que toda a gente é familiar com a figura de Joseph Beuys. Joseph Beuys é um personagem muito interessante porque, além de ter mentido sobre absolutamente tudo, ou todos os aspectos da sua biografia, inclusive é o lugar onde nasceu, porque ele sempre afirmou na sua biografia que tinha nascido em Cleves, e ele não nasceu em Cleves. Cleves é claro que é uma cidade importante foi o sítio, não é? Foi a localização do papado em certa altura. Ele não nasceu em Cleves, ele não era um piloto, ele não foi abatido e salvo pelos tártaros na Segunda Guerra Mundial. Enfim, não há praticamente nenhum elemento da sua autobiografia que seja verdade. Mas o que é interessante é que há uma dupla fetichização do indígena, não é? Há a fetichização do indígena do tártaro, que supostamente salva e adota o soldado Joseph Beuys, que pode regressar à Alemanha dizendo, ou seja, desculpando-se, ou seja, adoptando a identidade do indígena e, como é que se diz, despindo-se da culpa ou rejeitando a culpa do genocídio que os nacionalsocialistas perpetraram, dizendo que ele não é alemão, não é? E ele diz isso várias vezes na sua autobiografia,
ou seja, ele diz isso mediando essa afirmação através de uma hipotética figura de um tártaro que lhe terá dito tu não és alemão, tu és tártaro. Portanto, ele adota a identidade tártaro para se distanciar da identidade do perpetrator, do algoz. E depois o segundo nível, ou a segunda, como é que se diz? A segunda vida dessa fetichização do indígena é a fetichização do indígena norte-americano na famosa peça com o coiote na galeria, em que Joseph Beuys não é, tipo, utiliza a figura do coiote para entrar em diálogo com uma espécie de imaginário do natural, o imaginário do nativo americano, short-circuiting, não é, tipo, a presença dos colonos brancos nos Estados Unidos. Então, não quero agora estar a entrar em muitos detalhes sobre o Joseph Beuys, porque ele é uma personagem de facto muito problemática. Só queria dizer que é interessante a forma como essa segunda vida do fascismo é veiculada através da adoção de certas ideologias ditas neutras ou inofensivas, como no caso de Joseph Beuys, por exemplo, a ecologia, e uma suposta adesão valores democráticos ou valores de democracia participativa, que na verdade, não é, tipo, tanto em Joseph Beuys como, por exemplo, agora com a AfD, e eu sei que houve há uns dias a divulgação do encontro entre, desculpem, vocês podem me lembrar o nome da senhora? Eu sei que foi com a Beatriz von Storch, porque a Beatriz von Storch é uma figura muito conhecida aqui da Alternative für Deutschland, mas não me lembro do nome da figura brasileira que se encontrou com a Beatriz von Storch. E já agora só para dizer, a AfD não é um partido neonazi, como há a tendência de designar a AfD como um partido neonazi. A AfD não é um partido neonazi, a AfD está povoada por nazis originais, ou seja, não se pode de facto chamar a AfD neonazi, porque a AfD é uma manifestação do nacionalsocialismo histórico, não é? Tipo, ou seja, mais uma manifestação dessa segunda, terceira vida, quarta vida, quinta vida, bom, enfim, vamos dizer, da continuação de vida desse nacionalsocialismo histórico. Então, eu vou só fazer um share screen, não vou partilhar muitas imagens porque eu acho que já é difícil ter uma comunicação bem sucedida com estes ecrãzinhos tão pequenos, então quando se partilham as imagens dos ecrãzinhos ficam ainda mais pequenos, mas só uma ou duas para dizer que isto foi uma imagem que nós usámos na divulgação do primeiro White West, é uma imagem da libertação de Paris, no 8 de maio de 1945, vocês veem todos os parisienses a saírem à rua e a celebrarem o armistício. O armistício foi o dia em que a Alemanha se rendeu incondicionalmente. Ou seja, nesse dia, nesse mesmo dia, 8 de maio de 1945, isto aconteceu em Sétif, na Algéria. A polícia francesa massacrou dezenas, se não milhares de argelinos que também saíram às ruas e que também pediram ou se manifestaram a favor da libertação da Argélia. É claro que isto não foi, ou seja, não passou despercebido na altura e, por exemplo, o editor francês Claude Bordet escreveu um editorial em que perguntava: será que nós somos a Gestapo na Argélia? Porque obviamente não lhe passou despercebida a ironia de, no mesmo dia em que Paris celebra a libertação da ocupação alemã, os argelinos são reprimidos de uma maneira brutal por tentarem pedir a libertação da ocupação francesa. Então, isto foi um bocado o ponto de partida que nós resolvemos selecionar para redirecionar esta percepção do fascismo
não como uma coisa que tenha tido um período histórico e um término histórico, mas como uma parte estrutural ou estruturante da história da modernidade, que obviamente não acabou porque nunca foi resolvida e também nunca foi analisada com devido detalhe. Eu não estou a conseguir... Certo. E uma das obras em que nós nos inspiramos para o nosso projeto foi o discurso sobre o colonialismo do Aimé Césaire. Só para explicar brevemente porquê. Eu já disse que nós resolvemos continuar com este projeto porque percebemos que tinha havido uma destruição histórica no período do pós-guerra. E um dado muito interessante é que em 1950 houve 2 estudos que foram publicados, digamos assim, tratados teóricos seminais sobre a identidade do fascismo. Foram publicados no mesmo ano, em 1950. O primeiro desses estudos é a personalidade autoritária, de uma equipa de investigadores da Academia de Stanford, que foi dirigida pelo Theodor Adorno, o famoso teórico da Escola de Frankfurt, e pela Elsa Frankel-Buschwig, também uma famosa psicóloga da Academia de Stanford. Esse estudo, a personalidade autoritária, desenvolveu o que eles chamaram a escala F. F é F de fascismo, e a escala F mede a propensão para características fascistas por parte de membros de uma sociedade democrática, ou seja, é uma espécie de teste de personalidade que qualquer um pode fazer para avaliar qual é a sua propensão para, ou quais são as suas tendências fascistas, qual é a quantidade, ou seja, como é, onde é que fica nessa escala, não é? Tipo, quão alto na escala fica a sua propensão para tendências fascistas. Esse estudo, na verdade, de certa forma, eu diria que torna-se uma espécie de, desculpa, estava a falar do vocabulário em português, é uma espécie de marco, não é? Assim, uma espécie de marco para toda a conceptualização do fascismo do pós-guerra. E após esse estudo ser publicado, começam a aparecer uma quantidade de argumentos teóricos que referem-se sempre ao fascismo como não só uma anomalia, mas como um produto de irracionalismo ou de irracionalidade. E, por exemplo, o texto Eternal Fascism, do famoso teórico Umberto Eco, que eu imagino que toda a gente, bom, Umberto Eco imagino que conhecem de certeza, talvez não conheçam esse texto em particular, às vezes é traduzido como Urfascism, às vezes é traduzido como Eternal Fascism. Esse texto, Umberto Eco, afirma que o Mussolini nunca teve uma filosofia, tinha apenas retórica. E essa opinião de que o fascismo não tem uma filosofia, que o fascismo não tem uma ideologia política, que o fascismo é apenas uma forma de retórica, ou é apenas um estilo retórico, foi depois repetido por uma quantidade de outros teóricos e, por exemplo, Barbara Spackman, que é uma professora universitária americana perita em ciências políticas, ela resume todas essas opiniões como dizendo que nunca houve ideias e, portanto, nunca houve nenhum apelo às faculdades racionais no fascismo. No fascismo há apenas retórica e, por trás dessa retórica, a violência. Primeiro, violência legal e depois violência do Estado. Ou seja, segundo todo este conjunto de opiniões, não há nenhum argumento racional ou razoável por parte dos ideólogos fascistas. Agora, no mesmo ano, ou seja, nesse mesmo ano de 1950, houve um segundo tratado que foi publicado sobre o fascismo, que foi, como eu já referi, o discurso sobre o colonialismo do Aimé Césaire.
Infelizmente, o discurso sobre o colonialismo foi completamente ignorado, ao mesmo tempo que a personalidade autoritária e a escala F foram canonizados, não é? Ou seja, tipo, a ideia de que o fascismo é uma anomalia e a ideia de que o fascismo é um produto da irracionalidade, ou seja, dos movimentos irracionais e da vertente antimoderna, foi canonizada e foi completamente adotada pelo pós-guerra. No Tratado do César, nós temos uma imagem e uma conceptualização radicalmente diferente do fascismo. Eu queria só partilhar um extrato, é o mesmo que está aqui no ecrã, mas que eu vou ler em português, porque eu traduzi, é a minha tradução, por isso pode não ser uma tradução muito boa, desculpem, mas eu não encontrei nenhuma tradução em português. A colonização, segundo Aimé Césaire, trabalha para descivilizar o colonizador, para o brutalizar no verdadeiro sentido da palavra, para o degradar, para despertar instintos enterrados, para incentivar a cobiça, violência, ódio racial e relativismo moral. Cada vez que uma cabeça é cortada ou um olho arrancado no Vietnã e em França placidamente aceitam esse facto, cada vez que uma menina é violada e em França aceitam placidamente esse facto, cada vez que um Madagascar é torturado e em França aceitam placidamente esse facto, a civilização adquire outro peso morto, adquire uma gangrena que se instala, um centro de infecção que se começa a espalhar. E depois de todos estes tratados que foram violados, de todas estas mentiras que foram propagadas, de todas estas expedições punitivas que foram toleradas, todos estes prisioneiros que foram amarrados e interrogados, todos estes patriotas que foram torturados, todo o orgulho racial que foi encorajado, todo o chauvinismo que foi demonstrado, há um veneno que é incutido nas veias da Europa e lenta, mas seguramente, o continente desliza em direção à selvageria. E um belo dia, a burguesia é despertada por um terrível choque. A Gestapo anda na rua, as prisões enchem-se, os torturadores viram-se contra eles e inventam, refinem, discutem. Indignados, os europeus dizem: são os fascistas, são os nazis. Mas não se preocupem, vai passar. E esperam, e escondem a verdade de si próprios, que é a barbárie sim, mas a barbárie suprema, a barbárie que coroa todas as barbáries diárias, que é o nazismo sim, mas que antes de serem suas vítimas, foram seus cúmplices, que toleraram esse nazismo antes de eles lhes ser infligido, que o absolveram, fecharam os olhos, legitimaram-no, porque até então só tinha sido usado contra povos não europeus. Cultivaram esse nazismo, são responsáveis por ele, e antes de voltar para casa para engolir toda a civilização cristã ocidental nas suas águas ensanguentadas, o fascismo escorre, infiltra e transborda pelas suas fendas. Então, isso foi este texto que eu acho magnífico. Foi o nosso ponto de partida para a conceptualização do fascismo, não como um evento que tenha sido contido historicamente, mas como um aspecto estrutural ou estruturante da modernidade, que obviamente nos leva a uma outra questão, que é a questão daquilo que o Charles Mills chama a supremacia branca como sistema político. O que eu quero dizer com isto, quando ele tematiza a supremacia branca como sistema político, é que nós temos a tendência a ver a supremacia branca como uma questão cultural, como uma espécie de pano de fundo contra o qual outros movimentos ou sistemas que nós aceitamos ou que nós conceptualizamos como político, como fascismo, comunismo ou democracia social, lutam entre si ou competem entre si. Ele propõe mudar essa perspectiva e dizer que, em vez de se perceber a supremacia branca como um problema cultural ou como uma estrutura cultural, se veja a supremacia branca como um sistema político. Eu vou só passar algumas imagens que, de certa forma, podem ilustrar esta premissa.
em que se pode ver como há uma continuidade quase absoluta entre os idiomas e as tropes que foram usadas pelo Império Britânico, pelo Império Francês, pelo Império Bélgica, pelo Império Belga, pelo Império Português, pelo Império Espanhol, e a retórica do nacionalsocialismo ou do fascismo italiano, porque, na verdade, outra das distorções do pós-guerra foi precisamente esta, como é que se diz, a decoupling, a separação, uma separação muito artificial entre o imperialismo dos impérios liberais, ou dos impérios ditos liberais, e o imperialismo subalterno, ou seja, o imperialismo do Kaiser, e através dessa, ou seja, depois há um segundo nível para esta questão, que é a criação de uma espécie de descontinuidade histórica entre o Segundo Reich e o Terceiro Reich, não é? Porque uma das questões, e aqui na Alemanha isto é uma questão interessante, a questão do primeiro genocídio do século XX, que foi o genocídio que os alemães cometeram na Namíbia contra os Herero e o Nama, foi agora, há muito pouco tempo, reconhecida oficialmente, pela primeira vez no Parlamento Alemão, foi pela primeira vez reconhecida oficialmente em 2004, por um representante do governo alemão, e só agora, só este ano, é que foi passada numa moção parlamentar, ou seja, que foi reconhecida por uma moção parlamentar, e foi também a primeira vez que a Alemanha admitiu pagar reparações à Namíbia e ofereceu reparações à Namíbia, se bem que a Namíbia não aceitou essas reparações porque são, de facto, muito pouco adequadas, não é? Tipo, ou seja, as quantias que estamos a falar não são de facto adequadas. Eu, dando aulas numa universidade alemã, posso-vos dizer com absoluta certeza que esta questão é completamente desconhecida da população universitária, ou seja, os estudantes universitários têm uma ideia muito vaga do que é que aconteceu no início do século XX na Namíbia, e não estão de todo, ou não são de todo educados em relação a esse primeiro genocídio do século XX, como não são de todo educados em relação às continuidades e às, como é que se diz, imbrications entre o segundo e o terceiro Reich, inclusive continuidades pessoais, porque o Ritter von Epp e o Lothar von Trotha, que foram os responsáveis pelo genocídio na Namíbia, foram também figuras de proa no movimento dos Freikorps, que foi completamente fundamental para a constituição dos Camisas Castanhas e para a ascendência do nazismo depois, quando se formalizou como Partido Político Nacional Socialista. Então, só para continuar com algumas destas imagens. E esta é uma imagem que eu acho particularmente engraçada, porque é um póster de propaganda nacional-socialista de 1932, creio eu, a 1935, em que o Partido Nacional Socialista acusa os Estados Unidos de ser racista. E vocês veem na imagem que não só os supostos libertadores da Europa são acusados de extermínio dos indígenas americanos, como são acusados de manter a população afro-americana num estado de cativeiro e subserviência, são acusados de misoginia também, como vocês veem pelas figuras das pin-ups que estão perched nos ombros desta figura, e são acusados de supremacia branca, não é? Tipo, a figura está a usar, tem um capuz da Ku Klux Klan. Portanto, nós podemos usar este póster um pouco como uma evidência de que, na verdade, nada disto era desconhecido na altura, ou seja, todas estas questões de que eu estou agora aqui a falar
foram obscurecidas pelo pós-guerra e foram obscurecidas por todas estas políticas de what you call the politics of remembering and forgetting, não é? Tipo, a forma como certas questões são memorializadas e oficializadas e a forma como outras questões são completamente marginalizadas, distorcidas e reprimidas. Então, uma das formas fundamentais como o problema do pós-guerra se institucionalizou, ou o problema desta distorção do pós-guerra se institucionalizou, tem a ver com o processo de desnazificação na Alemanha e como a atuação do Tribunal de Nuremberg criou a percepção de que o nazismo, que era já visto como uma anomalia e como uma irracionalidade, era uma atividade criminosa, ou seja, não uma atividade política, mas uma atividade criminosa ou uma questão criminal, não é? Tipo, a própria Constituição do Tribunal de Nuremberg foi parte da criação desta ideia ou deste complexo criminal à volta do nazismo, e o Mahmoud Mamdani, cujo livro Neither Settler Nor Native tem um capítulo fantástico sobre o processo de desnazificação na Alemanha, defende precisamente a perspectiva de que o Tribunal de Nuremberg foi instrumental na destruição do... Desculpem? Alguém está a fazer uma pergunta? Ou... Eu ouvi alguém, ou não ouvi ninguém? Não, foi só ruído, desculpem. Foi só, ou seja, a forma como o Tribunal de Nuremberg conceptualizou a questão do nazismo como uma acumulação de crimes individuais, mesmo sendo esses crimes individuais coletivizados, ou seja, mesmo sendo esses crimes individuais vistos como os crimes do conjunto total da população alemã, continua a ser uma acumulação de crimes individuais em vez de um projeto político. E esse argumento que foi, ou que presidiu, que presidiu ao processo de desnazificação da Alemanha, deslocou o fórum, ou o fórum em que seria apropriado discutir a questão sobre o nazismo, o fascismo e a supremacia branca, para o fórum legal ou jurídico ou criminal. Vou só ler um excerto, um parágrafo do Mahmoud Mamdani, em que ele explica que o problema dos direitos humanos, ou da forma como a arena dos direitos humanos e a arena do tribunal, especificamente o tribunal pós-atrocidade, gere ou lida com questões políticas, é que quando são cometidas atrocidades, os ativistas dos direitos humanos encontram os perpetradores, nomeiam-nos e envergonham-nos. Talvez até os coloquem na prisão. O que estes ativistas raramente procuram fazer é compreender porque é que as atrocidades aconteceram ou o que nos dizem sobre a comunidade política. Os direitos humanos ignoram os antecedentes históricos, despolitizando assim a violência e tratando-a como meramente criminal. Se a violência é meramente criminal, só podemos vê-la como uma função de patologia individual. Não podemos vê-la como um problema político que precisa de uma solução política. Então, o resultado de todo este esforço, eu vou-lhe chamar esforço porque eu acho que foi de facto um esforço que foi feito no pós-guerra, para distorcer esta questão do nazismo e do nacionalsocialismo e do fascismo numa questão de irracionalidade anómala e criminal, foi aquilo que nos conduziu ou que nos levou à situação presente em que nós não conseguimos conceptualizar o nazismo ou o fascismo de uma forma realista, mas continuamos com, como é que se diz, uma espécie de noção do nazismo ou do fascismo como um mal genérico e indiferenciado que é
de uma forma completamente não específica, utilizada para descrever todo o tipo de regimes ditos totalitários, ou seja, tipo, deixou de haver um conteúdo político, deixou de haver uma noção de qual é o conteúdo político do nazismo e do fascismo e passou a ser usado como um sinónimo para qualquer coisa, ou seja o que for que nós achamos que é sinónimo com um mal social e político. Enquanto que nós poderíamos ver toda esta questão de uma forma diferente e com Charles Mill dizer que a questão da supremacia branca como sistema político radica-se ou pode-se radicar historicamente no ano de 1492, desculpa, 1492, que é o ano em que os reis católicos na Península Ibérica expulsam a população moura e judia porque querem constituir uma comunidade política cristã, e que é o mesmo ano em que os navios de Cristóvão Colombo desembarcam nas Américas. Ou seja, isto para dizer que não se consegue separar a questão do nacionalismo da questão do colonialismo, e que não se consegue separar ou não se deve separar a questão do nacionalismo do nacionalsocialismo. Isto levou-nos também a examinar toda a questão dos antecedentes do nacionalsocialismo e do fascismo. Muitos deles radicam no nacional-sindicalismo de Georges Sorel e Georges Maurras, e isso eu acho que são questões importantes porque há imensa confusão hoje em dia entre movimentos de esquerda e movimentos de direita, porque há uma incapacidade de perceber as interseções entre elementos de esquerda e elementos de direita no discurso fascista. E, obviamente, tanto hoje como historicamente, o fascismo de facto combina elementos de esquerda e elementos de direita, não é? Tipo, eu acho que é quase fundamental, ou como é que se pode dizer, é essencial para o fascismo essa ambivalência ou essa ambiguidade. É precisamente desse fórum ou desse espaço que essa ambiguidade abre, que os movimentos fascistas encontram a sua forma política. Nós vimos isso agora, por exemplo, com a forma como movimentos começaram a protestar o lockdown na Alemanha. Começam com uma espécie de mistura de várias personalidades e de vários segmentos da população, ou seja, começam como uma espécie de fórum completamente diferenciado, povoado por Instagrammers, por personalidades dos mídia, por influencers, começam precisamente através do encontro nesse espaço completamente ambíguo, cheio de elementos também de extrema esquerda, não é? Não só de esquerda, mas também de extrema esquerda, começam a tomar essa forma política do movimento fascista. Então, isso é outra das coisas que eu queria dizer aqui. Não sei como é que nós estamos de tempo, talvez estejamos já um pouco avançados. Só para ilustrar esta ideia de que, ou uma outra coisa que eu queria dizer é que, precisamente quando eu disse que o fascismo nunca morreu, ou seja, que o fascismo tem esta afterlife, essa afterlife é radicada em questões de racialização que se exprimem não só no interior do espaço do Estado-nação, mas no exterior através da força estruturante da racialização num contexto geopolítico, não é? Tipo, por isso é que nós continuamos a ter uma divisão tão grande, ou um diferencial de riqueza tão grande entre o Global North e o Global South, ou seja, entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Isto é uma imagem de polícias franceses a obrigarem estudantes num liceu de subúrbios a ajoelharem-se de uma forma muito semelhante àquelas imagens que foram popularizadas em Abu Ghraib ou em Guantánamo, ou seja, temos o mesmo tipo de táticas
militares a serem aqui aplicadas a miúdos de 12, 13 anos num liceu em França, não é? Tipo, ou seja, aqui podemos ver essas continuidades, que são obviamente continuidades que são, cuja premissa é a racialização, não é? Tipo, estas crianças de liceu são crianças de subúrbio, então são crianças cuja a maioria destas crianças virá de famílias argelinas ou de origem em migração. E aqui também algumas imagens do recente golpe de Estado na Bolívia, que foi reivindicado pelo Elon Musk, não é? Que disse num tweet que "we will coup whoever we want, deal with it", e que obviamente foi um golpe de Estado que visou as reservas de lítio da Bolívia, não é? Tipo, o objetivo era extrair as reservas de lítio da Bolívia. Outra coisa que eu queria dizer, só para fechar este assunto e depois falar da questão da arte e dos meios artísticos, há muita percepção, eu ouvi muitas vezes o comentário de que, por exemplo, um líder como o Trump não é fascista porque ele não tem um horizonte utópico, ou seja, de que isso é uma falta, de que falta o horizonte utópico. E é de facto verdade, eu diria que de facto há uma narrativa de fronteira, não é? Tipo, que as narrativas de fronteira são sempre, de certa forma, relacionadas com o fascismo, ou são sempre adjacentes ao fascismo, mas eu acho que isso é um bocado um mal-entendido, porque eu acho que neste momento nós temos uma narrativa de fronteira que se negativizou, e não é só nos Estados Unidos, não é só o Trump que quer construir o Let's Build the Wall, isto existe também na Europa, com o espaço Schengen a fechar-se e a utilizar o Frontex como força de policiamento de toda a fronteira exterior do espaço europeu. Isto também se tornou patente quando, depois da crise de migração se ter acentuado e de terem começado a haver muitos refugiados que chegarem à Europa através do circuito mediterrâneo. O policiamento do Mediterrâneo foi retirado à Polícia Marítima Italiana e foi colocado nas mãos do Frontex, que muito rapidamente criminalizou qualquer assistência a qualquer refugiado em perigo de afogamento, ou seja, neste momento é considerado tráfico. Se alguém assistir a algum refugiado em perigo, essa pessoa é considerada um traficante e é criminalizado como traficante. Enfim, isto, como vocês podem imaginar, criou imensos problemas para as NGO que estão, as NGO que de facto começaram a povoar esse vácuo de assistência, não é? Porque é claro que criou-se um vácuo de assistência. E esta política de criminalização criou imensos problemas para essas NGO que estão a tentar responder a esse problema, a essa crise humanitária. Mas o que eu queria dizer sobre essa questão da fronteira é que eu acho que a fronteira em relação ao fascismo deixou de ser uma fronteira territorial há muito tempo. Por exemplo, o nacionalsocialismo nunca foi um discurso imperialista, no mesmo sentido que o discurso imperialista francês, belga, alemão, holandês ou inglês, português ou espanhol foi um discurso imperialista. Sempre foi aquilo que nós chamamos um imperialismo subalterno. E por isso é que também podemos ver o Holocausto como um genocídio subalterno ou como um fascismo subalterno, no sentido em que está completamente radicado na ideia de que o espaço nacional está a ser invadido por outros, por elementos alienígenas perigosos que vão destruir a civilização, no caso da Alemanha nazi, a civilização ariana, no caso dos Estados Unidos de Trump, a civilização branca ocidental. No caso, por exemplo, dos debates que estão agora a ser discutidos em França, também a civilização laica, secular,
da República Francesa, enfim, todas essas noções de civilização branca, seja qual for a nuance que lhes queremos dar, que está neste momento sob pressão, não é? Ou seja, não só o espaço está sob pressão, mas também essa projeção da futuridade branca está sob pressão, porque claro que nós poderíamos ver tudo isto, ou ver todas estas fantasias de, como é que se diz, um colonialismo invertido, ou de uma versão colonial que envolvem sempre a subjugação da população branca a esses outros invasores, como a expressão de uma ansiedade pela hegemonia da China, não é? Ou seja, o surgimento da China como a nova superpotência, não é? E a forma como a China neste momento já é a maior superpotência mundial economicamente e está a caminho de se tornar a maior potência mundial militarmente. Então, nós poderíamos ver isso como uma expressão dessa ansiedade e como expressão dessa ansiedade nós o que vemos no fascismo de hoje em dia, ou seja, não sei se nós o poderemos chamar neofascismo. Eu tenho algumas reticências em relação ao termo neofascismo, porque, como a Lisette já referiu, se usarmos o termo neofascismo é um pouco como se aceitássemos que o fascismo morreu e renasceu, quando na verdade nunca morreu, não é? Continuou num estado latente durante todas estas décadas. E aliás, se nós olharmos para as fabulosas décadas de ouro da democracia social na Europa e nos Estados Unidos, não é? Os chamados 30 Gloriosos, são décadas de extrema violência racial na Europa e de extrema violência colonial fora, ou seja, são décadas de extrema agressão e violência imperialista por todo o hemisfério sul. Então, só para dizer que, além dessa fronteira já não ser uma fronteira colonial, territorial há muitas décadas e já ter assumido outras características, como, por exemplo, a fronteira digital, como a fronteira espacial. A fronteira espacial voltou, não é? Agora está muito popular outra vez. Temos o Elon Musk, o Jeff Bezos e o Branson da Virgin Media, todos a investirem nessa fronteira espacial. Nós também temos uma fronteira negativa que se exprime na construção do muro e no policiamento dos checkpoints e dos borders, como uma espécie de site em que se ativam essas fantasias fascistas, que também revolvem à volta de as questões que o Mahmoud Mamdani também detalha no seu livro Neither Settler Nor Native, que são as questões do etnonacionalismo e da forma como o problema do Estado-nação é um problema que não se pode resolver, não é? Porque há uma incompatibilidade estrutural entre a conceptualização da nação e a conceptualização do Estado. Ou seja, enquanto nós não desinvestirmos nesta forma do Estado-nação, nunca vamos conseguir resolver o problema da recorrência de movimentos fascistas, porque eles são inevitáveis no sentido em que há uma contradição entre a ideia de uma nação que se refere a uma comunidade cultural, ou seja, uma comunidade que tem uma identidade cultural, e a ideia do Estado como uma unidade de governamentalidade burocrática, não é? Que não requer, ou que em princípio não refere sequer uma identidade cultural. Então, isto é um póster que eu acho que é extremamente, como é que se pode dizer, expressivo em relação às características e ao conteúdo político da Alternative für Deutschland. Eu vou traduzir o slogan. O slogan pergunta: novos alemães, ou seja, novos alemães, ponto de interrogação, nós podemos produzi-los nós próprios, e isto só para referir também a questão do Marinetti, porque o Marinetti é uma figura que me interessa muitíssimo. O Marinetti disse a certa altura que era preciso libertar a mulher, não é? Que
A mulher não deve pertencer ao seu marido, a mulher não deve ser cativa da família. É preciso emancipar a mulher desses deveres familiares. Mas isto não era, ou seja, a sua afirmação não era no sentido de uma afirmação do feminismo, mas sim no sentido de dizer que a mulher não deve servir o marido e a família, a mulher deve servir o Estado. Então, isto é o conteúdo deste póster da AfD, que de uma maneira muito Lebensborn, não é? Tipo, não sei se conhecem o programa Lebensborn, em que os nacionais-socialistas tentaram produzir criancinhas arianas, recruta, não é? Tipo, os ventres femininos para a produção de alemães brancos, porque obviamente há um problema demográfico na Alemanha, mas nós não queremos resolver esse problema demográfico através da importação de migrantes, não é? Nós queremos resolver esse problema demográfico através de políticas misóginas que retirem as mulheres de participação no espaço de trabalho. Aliás, políticas que já estão em efeito na Alemanha e que sempre estiveram em efeito na Alemanha porque nunca foram revogadas, não é? Ou seja, as políticas de família na Alemanha continuam, têm uma continuidade quase absoluta com as políticas do Terceiro Reich, e continuam a haver imensos incentivos para as mulheres deixarem o espaço de trabalho e se tornarem mães de família. Ou seja, há incentivos de facto económicos que fazem com que, e isto é, eu sei que isto é um bocado uma anedota porque vou-me referir a comentários que várias amigas minhas fizeram, nós temos que pagar pelo privilégio de trabalhar, porque a relação entre os ordenados e aquilo que se tem que pagar a babysitters ou au pairs para tomarem conta das crianças, uma vez que não há estruturas sociais que o façam, faz com que as mulheres sejam desincentivadas de ter uma presença no espaço público e no espaço laboral, ou seja, as mulheres são de facto incentivadas a abandonar o espaço público e o espaço laboral e a existirem somente no espaço doméstico. Eu vou, desculpem, não sei como é que estamos de tempo e fala, Lisete. Estamos fora do tempo, já fomos, já passamos. Já passamos, sim. Ok, então eu deixo o resto para toda a questão da arte. A gente tem uma plateia majoritariamente de artistas que eu conheço, de críticas, alguns que eu já posso identificar aqui, inclusive o Deison é um especialista, meio que um especialista no Boccioni, já trabalhei com ele sobre um filme imaginário, sobre a vida, a biografia do Boccioni, nem sei se esse filme chegou a acontecer, e então eu abro um pouco para ver se alguém gostaria de fazer uma pergunta, sabendo que no sábado que vem nós vamos entrar mais propriamente nas questões estéticas e comunicativas. Uma das coisas, já que não há nenhuma pergunta, eu vou só acrescentar que aquele póster da AfD e esta questão a questão da migração tornou-se uma questão tão fundamental para estes partidos neofascistas na Europa, pronto, isto para voltar a enfatizar o quanto esta vertente cultural é importante para a formação de movimentos fascistas. Houve um livro que foi publicado em França que se chama Les Chants du Dessin, de Jean Raspail, que está na origem também do The Turner Diaries, que é outra novela que foi tornada famosa pelos eleitores que elegeram Trump. São este tipo de romances que se tornaram muito populares com a extrema-direita, porque todos estes romances tematizam uma transformação demográfica e tematizam essa transformação demográfica em termos de uma degeneração social, não é?
E uma das coisas que eu acho que é fundamental para a retórica do fascismo é a reconceptualização de todas as questões políticas como questões de degeneração ou decadência, não é? Tipo, o fascismo trata tudo, seja o problema o que for, vai sempre rearticular esse problema em termos de decadência ou degeneração, não é? Então, por exemplo, coisas que não têm nada a ver ou que não têm conceptualmente nada a ver com problemas de decadência ou degeneração, como por exemplo direitos trans, ou, não é? Tipo, direitos trans são uma degeneração dos direitos da família tradicional. Seja qual for a questão que vocês possam imaginar, vai ser sempre reconceptualizada nesses termos. Eu acho que isto também é bastante interessante para se ver como é que os movimentos fascistas ascendem ao poder, porque, em geral, e sobretudo nas últimas décadas, têm sempre sido precedidos por movimentos sociais anti-corrupção. Eu acho que é uma das coisas que nos deve fazer ficar muito atentos, é quando nós vemos formações cívicas ou movimentos cívicos a coerirem à volta, com uma coesão social à volta de temas como anticorrupção, eu acho que temos que ser sempre muito cépticos, porque eu acho que por trás desses movimentos anticorrupção há sempre assim uma, como é que se diz, uma potencialidade fascista, e eu acho que nós vimos isso com o Lava Jato e com o Sérgio Moro e com todos os protestos que levaram à queda da Dilma, a forma como imediatamente a seguir abriram a porta para o movimento que elegeu Bolsonaro. E alguém está a dizer pergunta? Sim, há uma pergunta da Camila Vieira. Eu acho que agora vai começar a aquecer, embora, enfim, a gente tem nosso horário. Então, minha ideia é fazer essa pergunta da Camila e, se vocês quiserem guardar ou juntar e enviar essas perguntas, porque a gente pode preparar nosso próximo encontro a partir também dessas questões importantes para vocês. No caso que a Camila Vieira está perguntando, como estão os movimentos decoloniais na Europa, talvez seja melhor dizer, no nosso caso, sei lá, na Alemanha, nos Países Baixos, e se as universidades estão investindo nisso ou se é uma questão de pequenos grupos. Então, isso é uma pergunta super interessante e fundamental, porque o que está a acontecer neste momento, ou a maneira como eu vejo o que está a acontecer neste momento é, há uma guerra global, mas essa guerra global toma formas locais. E uma das formas que essa guerra global está a tomar, na Europa em específico, é uma guerra contra os departamentos que promovem ou que se enquadram dentro daquilo que nós chamaríamos de teoria decolonial. Se bem que muitos desses departamentos nem sequer são departamentos de teoria decolonial, não é? Ou seja, por exemplo, o governo francês quis abrir uma comissão de inquérito para avaliar o ensino de teoria decolonial nas universidades francesas, porque consideravam que era um ensino que era incompatível com o mandato universalista da República Francesa, ou seja, acham que a teoria decolonial é incompatível com o universalismo e com a secularidade que o Estado francês deve promover. Então, eu acho que isto de facto é uma questão fundamental, porque não há
é assim, desculpem eu estar a ser, pode parecer uma forma muito cínica de me expressar, mas não há esquerda na Europa quando se coloca a questão colonial. A esquerda e a direita europeia são coloniais, tanto a esquerda como a direita. Não existe esquerda de colonial na Europa. Começam a haver alguns movimentos, como por exemplo em França há o Partido Les Indigènes de la République. Começam a haver alguns partidos que tentam encontrar expressão parlamentar, que promovem uma visão colonial ou uma política de colonial, mas são completamente minoritários e estão neste momento a ser demonizados. A forma como isso está a acontecer na Alemanha é completamente perversa, porque tem havido um ataque dos mídias alemães aos teóricos coloniais, muito prominentemente ao Achille Mbembe, agora mais recentemente a um dos nossos convidados do White West, Dirk Moses, como negacionistas do Holocausto, revisionistas e antissemitas. Isto simplesmente porque eles falam de genocídios plural, não é? Ou seja, quando se fala em genocídios plural e quando se fala em crimes coloniais plural, é automaticamente visto como um antissemita na Alemanha. Outra questão, obviamente, na Alemanha é que não se pode tematizar o problema da Palestina como um problema de colonialismo ou colonialização, porque, obviamente, se tematiza o problema da Palestina como um problema de colonialismo, é antissemita também, claro, obviamente. Então, essa questão, eu diria essa frente de batalha pela teoria de colonial é, de facto, a frente de batalha decisiva, eu acho, neste momento, e sobretudo politicamente, porque ou se consegue, de facto, defender a teoria de colonial e defender os estudos de coloniais como forma para abrir um espaço político de colonial, ou não estou a ver futuro, ou melhor, não estou a ver como é que vai haver futuro político para todos nós, não é? Porque o presente estado de coisas não vai propiciar, ou seja, espera-se o pior, não é? Tipo, espera-se mais uma vaga de governos fascistas a serem eleitos para todos os países europeus e depois é claro que isso tem imensas consequências geopoliticamente. Não sei se respondi à pergunta. Sim, sim, e essa posição da França é muito assustadora. É como o negacionismo, né? Na verdade, é não querer contar que, sei lá, houve colonização, houve escravidão, enfim. Eu acho que... Eu quero dizer ao Dyson que era precisamente disso tudo que eu queria falar, mas eu acho que já não vamos ter tempo, então vamos guardar isso. Exato, vamos deixar Vaporwave, Trumpwave, Fashwave e Bolsawave para o próximo encontro. Mas eu acho que o Pedro França podia abrir um microfone, aparecer, colocar... Estou com saudades do Pedro, que eu não vejo há muito tempo. E, Pedro, se não é uma pergunta relacionada a Fashwave, pode fazer, senão a gente encerra agora e se encontra no sábado que vem, porque já passamos do nosso tempo. Você está numa paisagem bucólica, Pedro. Sim. Oi, gente. E muito obrigado, foi incrível, Ana. Mas uma pergunta, acho que vou deixar para o próximo, vou fazer bem rápido. Eu achei muito incrível a ideia de fronteira negativa associada a formas, expressões contemporâneas do fascismo, né? E pensar isso associado ao Franco, talvez fosse o caso também de pensar associado, por exemplo, ao salazarismo, dá um certo frio na espinha, porque primeiro porque essas foram formas muito longevas, e depois porque elas parecem muito com o caso brasileiro, na medida em que a sensação que eu tenho é que a gente está fazendo uma experiência de investimento nessa fronteira negativa em termos, por exemplo, tecnológicos, industriais, etc.
ou seja, o sonho do Brasil agrário, pastoril, que é a fantasia, né, que vai se tentando realizar pouco a pouco. O garimpo, por exemplo, que é a forma arcaica da mineração. E a minha pergunta é que, diante disso, boa parte da nossa reação tem sido uma espécie de elogio da técnica, da ciência e assim por diante, que é uma outra armadilha. Ou seja, que parece que isso cria um loop que volta para o mesmo lugar. Então, talvez a pergunta seja um pouco como fez a Lisete, como é que sai desse loop, justamente, em que, contra o arcaísmo fascista de fronteira negativa, a gente parece ter que se alavancar naquilo que gera ele mesmo, que é o elogio da técnica, da ciência, assim por diante. Ou seja, isso parece uma armadilha, tanto estética quanto teórica. É um problema do fascismo, e por isso é que é tão escorregadio, é que o fascismo consegue de facto fazer esse tipo de articulação entre, ou seja, consegue juntar coisas que são completamente contraditórias, não é? Tipo, o fascismo historicamente era regressivo socialmente, mas progressivo tecnologicamente. Era anti-ciência no sentido em que a ciência era vista como, por exemplo, estatística ou como infraestrutura, mas era pró-ciência no sentido em que era pró-biologia evolucionária, por exemplo. Ou seja, o fascismo sempre foi muito específico na forma como é que se diz, separa a ciência que adota da ciência que demoniza, não é? Tipo, cria uma quantidade de separações completamente artificiais entre géneros de a investigação científica e abraça ou adopta alguns e demoniza outros. E é claro que isso não é arbitrário, não é? Tipo, eu acho que nunca é arbitrário porque prefere sempre o tipo de ciência que pode exprimir ou que pode exprimir-se como uma espécie de amplificação da capacidade humana, sobretudo se estivermos a falar de amplificação de capacidade muscular ou cerebral, não é? Tipo, ou seja, prefere esse tipo de ciência e prefere também esse tipo de tecnologia, não é? Daí a moto, não é? Que o Mussolini adorava moto, o Bolsonaro adora moto. Adoram moto, mas, por exemplo, não adoram comboio, nem autocarro, não é? Então, há toda uma projeção de velocidade não é? em certos tipos, não é? Em certos idiomas tecnológicos, mas isso não quer dizer que o fascismo adore transporte público, porque em geral odeia transporte público. Então... também há uma questão muito engraçada com a forma como o fascismo articula uma crítica distorcida ao capitalismo, não é? Porque, mais uma vez, faz uma separação completamente artificial entre o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. Por exemplo, o Trump disse que ia reavivar os centros industriais dos Estados Unidos, não é? Ele andou pelo Midwest a ter empregos aos ex-trabalhadores da General Motors. Eu acho que o Bolsonaro também tem essa componente. O Bolsonaro também fala para uma certa classe da população que perdeu de facto estatuto social porque perdeu poder de compra durante as décadas da globalização, durante as décadas em que de facto uma quantidade enorme de empregos de classe média-baixa foi exportada para outros países, não é? Como as Filipinas ou como o subcontinente. Então, eu acho que, é assim, eu iria, por exemplo, a movimentos como o Occupy Wall Street para encontrar esse momento histórico em que há uma confluência ou há uma frente de esquerda que se mistura com uma frente de direita e que de facto cria ali um germe que pode depois, uma década depois, levar à eleição do Trump. Por exemplo, eu acho que se observarmos o Occupy Wall Street vamos ver como é que esses elementos todos já estavam presentes.
agora, por exemplo, em França está a acontecer o mesmo com os Gilets jaunes, não é? Os Gilets jaunes são um movimento muito ambíguo politicamente. Sim. Mas eu acho que eu não respondi à tua pergunta. Perdão? Não, eu não sei nem se ela tem uma resposta, mas é que é muito fascinante essa versão do o fascismo humilde, um pouco humilde. Nós ficamos nesse lugar, nós nos limitamos a isso e assim por diante, que é um pouco fascismo do Bolsonaro, e que me lembra muito, em certo aspecto, o temperamento salazarista. Assim. Então, não sei. Enfim. O salazarismo é uma ótima objeção para todas as teorias que hoje em dia dizem que o Trump ou o Bolsonaro ou o Duterte não são fascistas porque eles não têm um horizonte utópico, não é? Porque se nós adotarmos esse argumento, então o Salazar também não era um fascista porque também nunca teve um horizonte utópico. Não, o Salazar sempre foi, como é que se diz, um fascista precisamente do negativo, não é? Tipo, ou seja, o Salazar é muito parecido com os fascistas presentes, com os fascistas do momento, porque já era na altura um fascismo negativo, ou seja, já era um fascismo pós-imperialista, já era um fascismo, como é que se diz, que reconhecia ou que já estava descrever um espaço pós-imperial no sentido em que o Império já tinha sido perdido, embora na altura de facto o Império ainda não tivesse sido perdido, bom, não completamente, mas estava no processo de ser perdido. E toda a estrutura afetiva, não é, se podemos chamar assim, do fascismo português sempre foi essa coisa da o privilegiar da nostalgia como forma de não ou de deslocar a ambição, não é? Tipo, o privilegiar da nostalgia como forma de não se sentir tentada a ter ambição. Nós vamos encerrar o nosso evento contando com o retorno na semana que vem para o desenvolvimento das perguntas. Eu quero agradecer imensamente aqui a Ana, foi sensacional do meu ponto de vista, acredito que de todos, acho que temos muitas questões, não tenho dúvida, quero agradecer a presença de vocês também, claro, e espero que nós consigamos aqui retornar semana que vem para dar continuidade aqui à nossa discussão. Obrigada. E eu prometo que vou ser breve, só vou falar sobre a estética da nova extrema-direita e da penetração dessa estética no espaço artístico através do pós-internet, para depois deixar o espaço todo livre para as perguntas. Prometo. Mas esse assunto eu acho que a gente tem que reservar manhã e tarde. Então, semana que vem, vamos anotar aqui, apesar de brincadeira, mas acho que estaremos mais afiados até lá, né, com tantas questões. Eu já recebi aqui uma mensagem de um aluno falando, fritou o cérebro logo cedo. Então, é isso, né? Muito obrigada a todos e semana que vem estamos aqui. Ana, muito obrigada. E semana que vem eu vou ficar te atualizando aí do horário. Fica tranquila, nem se preocupe. Foi ótimo. Obrigada. Obrigada a todos. Bom fim de semana. Até semana que vem. Bom fim de semana. E vamos derrubar. Vamos conseguir derrubar. Essa é a ideia. Equipe da Jaqueline, galeria e Jaqueline, muito grata. Certo, os círculos esotéricos, sim. Nossa, estou fotografando as perguntas, gente. Vamos com calma. Eu prometo que vou falar do nazismo esotérico, sim. Muito bom.